A liturgia nos diz que aprender a rezar é tarefa contínua e que nos cabe sempre cultivar. O Pai Nosso é a oração por excelência do cristão. Ela exprime o amor e a misericórdia de Deus, que deseja a conversão e a salvação de toda a humanidade. Fiquemos de pé para receber a procissão de entrada, cantando o 423. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, precisamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a eles, por eles, a Deus nosso Pai. Silenciemos um pouquinho e façamos então um exame de consciência. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e Todo-Poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor do Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para as leituras. A beleza do amor de Deus, que é que perdoa nossas ofensas e suscita em nós o desejo de que seu reino se estabeleça na terra. Pede-nos a superação das atitudes mesquinhas e de todo fechamento de coração. Ouçamos. Profecia de Jonas. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabias que é um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade,
facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim, é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que o verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou o Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Fiquemos de pé para aclamar a palavra de Jesus Cristo, cantando 63. Pela palavra de Deus, sabemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós poderíamos definir a Deus a partir destas
desses 3 textos que juntos acabamos de proclamar e escutar. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Quais seriam, ou como nós deveríamos definir a Deus? Quem é Deus para nós? A resposta a esta pergunta nós atiramos do refrão do Salmo. Ó Senhor, sós amor, paciência e perdão. Essas 3 palavras que podem definir a essência de Deus, a natureza de Deus. E para vocês que estavam fazendo o curso bíblico, nós falávamos dos princípios de Deus. O nosso Deus é um Deus que facilmente perdoa a punição. E se Ele facilmente perdoa a punição, Ele é misericordioso. Senhor, Tu és benigno. E se Ele é benigno, significa que Ele é um Deus amor. É um Deus paciente para conosco. É um Deus que sempre nos dá uma chance. Ele nos envia sempre pessoas que nos ensinam o caminho certo, que nos corrigem, que nos repreendem. Tudo isso para o nosso próprio bem. Apesar dos nossos pecados, das nossas transgressões, apesar de muitas vezes nós fugirmos de Deus, jamais Deus foge de nós. Jamais Deus desiste de nós. Ele sempre se preocupa conosco e quer que nós voltemos para o bom caminho. É nessa lógica em que encontramos inserimos a primeira leitura. Jonas, ele sai da terra dele e vai para Nínive. É enviado a Nínive. Jonas resiste ao envio e foge desta missão, mas Deus insiste com ele. Enquanto Jonas desiste, Deus insiste. Jonas, vai. Por quê? Primeiro, eu não desisto de ti. Segundo, eu jamais desistirei daqueles ninivitas, daqueles homens. E Jonas aceita e vai. Mas, afinal de contas, só esse texto nos leva a compreender o porquê que Jonas fugiu. Não quis ir a Nínive. Porque Jonas sabia que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, paciente e cheio de bondade e facilmente Ele perdoa. Essas palavras todas que nós tiramos dessa profecia de Jonas dizem para nós quem é o nosso Deus. E depois de termos chegado a esta conclusão, com Jonas foge. Jonas foge por quê? Porque sabendo que Deus haveria de desistir do castigo que havia determinado, e no texto de ontem nós ouvimos o próprio Deus dizendo: vai, anuncia a conversão àquele povo e diz-lhes: daqui a 3 dias Nínive será destruída. E Jonas foi. Em vez de percorrer a cidade por 3 dias, percorreu a cidade em um único dia. E vejamos o que aconteceu. Os ninivitas, eles pediram perdão, pediram penitência, se revestiram de cinza, fizeram de sacos, fizeram jejum, oração, jejum e penitência. E quando Deus viu que o povo se havia humilhado, Deus desistiu do castigo que havia destinado a aquele povo. E essa atitude fez com que Jonas ficasse revoltado. E então, porque Deus desistiu do castigo que havia determinado para os ninivitas, Jonas se coloca no lugar. Agora é melhor que eu morra, porque eu já suspeitava que você, ó Deus, haveria de perdoar a culpa desses homens. Essa atitude de Jonas é uma atitude de julgamento. É uma atitude que todas as vezes que nós olhamos para alguém que nós achamos de pecadora, se converte, nós começamos a apontar o dedo. Olha para ela, está bem aqui dentro da igreja. O que terá acontecido? Será que se converteu? E não se converteu? Olhamos para alguém que
salmista que chora por causa do arrependimento. E nós dissemos, lágrimas de crocodilo. Por que assim? Por que não assim? Outra coisa, nós quando vemos alguém, quando vemos que, por exemplo, alguém que nos fez mal, acontece com ele uma desgraça, nós batemos palmas. Ainda bem. Quem se faz, quem se paga. Muitas das vezes isso acontece com a gente. Nós queremos que os pecadores morram. Nós queremos que os corruptos morram. Nós queremos que aquele que assaltou a nossa casa apodreça na cadeia e se ela é solta. Se nós sabemos que a pessoa fez um crime bárbaro, e nós dissemos, essa pessoa nunca vai receber o perdão de Deus. Todas as vezes que a gente faz assim, a gente sabe ser vestido da roupagem de Jonas, nesse texto. Mas a gente não pode se esquecer que aquele Deus que perdoa a culpa, os pecados dos pecadores e dos criminosos, também está disposto a nos perdoar e a compreender as nossas transgressões. Voltemos para o texto. Depois que Jonas desejou a morte, Deus faz pedagogicamente uma caminhada com ele. Jonas desejou a morte, saiu da cidade e foi. E lá para ele foi, onde ele foi, sentou-se, esperando que venha a morte, debaixo do sol. E Deus faz surgir um junípero, uma árvorezinha. E essa árvore começou a fazer sombra na cabeça de Jonas, para que o sol não o tornasse, não fustigasse e não matasse. Jonas, quando viu o junípero, aquela árvore de sombra sobre a cabeça dele, ficou feliz. E Deus dá cabo daquela árvore. Um verme corta a raiz e aquela árvorezinha, aquele junípero seca. E Jonas, quando viu aquela árvore secando, ele ficou triste e começou a comentar consigo mesmo. E Deus vai de novo ao encontro dele. Ô Jonas, que sinal é este? Por que procedes assim? Porque o junípero morreu. A árvorezinha da sombra morreu. Mas então você vai ter pena da árvore que você não plantou, que você não fez, não regou, ela saiu por si, cresceu por si. E por que eu não haveria de ter compaixão dessas 100 e tal pessoas que estão aqui na cidade de Nínive? E por que eu não haveria de ter compaixão dos animais? E por que eu não devia ter compaixão da obra das minhas mãos? Eu trabalhei para conseguir esses homens, essas mulheres que estão nessa cidade. Eu fiz muito, durante 100 dias eu trabalhei para que a criação se formasse. Eu sou o dono da criação, eu sou o vosso Deus. Não podia ter misericórdia, não podia perdoar, não podia ser bondoso, não podia ser caridoso, não podia ser paciente. E Jonas ficou sem palavras. E o texto termina por ali. Qual é a lição que nós tiramos desse texto hoje, meus irmãos e minhas irmãs? É olharmos para Deus e vivermos dia após dia esses princípios fundamentais. Ele sabe que assim como o nosso Deus é bondoso, que nós sejamos bondosos também para com os nossos irmãos e irmãs. Assim como Deus é paciente para conosco, também nós sejamos pacientes para com os nossos irmãos e irmãs. Assim como Deus é caridoso para conosco, também nós sejamos caridosos para com os nossos irmãos e irmãs. Assim como Deus é benigno para conosco, assim também nós devemos ser benignos para com os nossos irmãos e irmãs. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quem é que consegue ser bondoso? Quem é que consegue ser misericordioso, perdoar quem lhe roubou, quem lhe fez mal, quem lhe caluniou, quem lhe fofocou, quem lhe prejudicou? Quem é que seria capaz de perdoar pura e simplesmente? Você conseguiria? Conseguiria? Quem lhe traiu? Quem roubou o que é seu? Você conseguiria? Pura e simplesmente fechar o nome, pronto, acabou, vamos ser de novo amigas, vamos ser de novo amigos e bora para frente. Ninguém vai
de conseguir. E é nessa lógica em que nós devemos invocar a presença de Deus na nossa vida. E então Lucas, de uma forma muito resumida, nos mostra a necessidade que os apóstolos tinham para poderem superar a sua humanidade, os seus limites, para poderem compreender a misericórdia, o perdão, a bondade e a magnanimidade do próprio Deus, a paciência de Deus. Senhor, se você não nos ensinar a rezar, nós não poderemos ser pacientes uns para com os outros. E então Jesus diz: quando vocês rezarem, digam somente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que o texto de hoje é um resumo. É o texto do Pai Nosso, que Mateus nos apresenta o texto completo. Lucas faz como que uma síntese, coloca as ideias mais importantes da oração do Pai Nosso. Vem, santificado, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação de desistirmos daqueles e daquelas pessoas que nós amamos, na tentação de nós desistirmos de nós mesmos, na tentação de fugirmos de nós mesmos, mas que nos abra a bondade, para que, vindo o reino dos céus entre nós, com ele também chegue a bondade, o perdão, a misericórdia, a paciência e tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. E então, entre nós, no nosso coração, não haverá esse espírito de vingança. Não haverá no nosso coração esse espírito de que os pecadores morram por causa com os seus pecados e a raça deles se acabe. Que os corruptos desapareçam pura e simplesmente. Que os nossos inimigos desapareçam pura e simplesmente. Mas que em nós haja o espírito de rezarmos pelos nossos perseguidores, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos desejam mal, para que eles, reconhecendo os seus pecados, possam pedir perdão e, pedindo perdão como os ninivitas, possam viver. Aí sim, todos juntos seremos de fato à volta do pastor, um só rebanho. E Cristo nos apacentará e nos levará até o Pai, onde viveremos para sempre. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, esperando, pois, que Jonas nos ensine a sairmos de nós mesmos, a irmos ao encontro dos nossos irmãos anunciados do Evangelho, e de Jonas nós excluamos esse espírito de vingança, esse espírito de deixar que aqueles que morram, que fazem pecado, morram nos seus pecados. Colocando-nos em pé, passamos a virar ao Pai a nossa oração, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que não aceitam o alcance universal da misericórdia de Deus, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que não praticam a oração, nem reconhecem seu valor, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas famílias carentes do pão de cada dia, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que não sabem dedicar amor e perdão aos irmãos e irmãs, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que se empenham pela paz na comunidade e nas famílias, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, ó Pai, de misericórdia das nossas preces, ensinai-nos a sermos bondosos, pacientes, caridosos e, de modo muito especial, a nos amarmos uns aos outros, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós hoje estamos a celebrar a nossa missa do dízimo. O dízimo significa a compreensão dos nossos deveres e dos nossos direitos. Dízimo significa bondade, significa gratidão, significa reconhecimento de tudo aquilo que nós temos como propriedade de Deus
E por isso, retribuímos a Deus daquilo do pouco que Ele nos deu, ou do muito que Ele nos deu, retribuímos alguma coisa ensinando em gratidão. Juntos, então, façamos a oração dizimista. Diante do vosso altar, Senhor, apresento minha oferenda. É o meu gesto de agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas. Porque se tenho é porque me destes. Não é esmola e nem me sobra, pois não sois dignos. Aceitai, Senhor, minha oferenda, como aceitaste a oferta de Abel. Afastai de mim o espírito de Caim, e concedei-me a graça de ser justo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório cantando 299. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e honrar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e honrar o pão. Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos faz irmãos. Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, pão veio de libertação. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãs, e nós para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vós nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bênção e de toda a sua igreja. Acolhendo, Deus, nós pedimos o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, viva pela qual tu criastes, é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e vencido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, que o povo santo e vosso louvor, estendeu os braços para a hora da sua paixão, filha desse amor que manifestará a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A verdade, meu Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas para
vós e vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando vivamente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e receber. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos revestidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo São Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, aqui chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo a debate igualmente na sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os partidores da vida, acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos da iniquidade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, de modo especial a nossa coroinha, que estará no aniversário amanhã, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram ao fim de nos levarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, não negai a justiça, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando de todos os males do Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, e enquanto dia da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste nos vossos apóstolos: deixe-nos a paz e damos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é pela vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que já despedados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já despedados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já despedados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a cada momento. Nosso Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Nosso Santíssimo e Divino Sacramento. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Na Eucaristia, Jesus, ele é alimento. Alimento esse que nos fortalece a cada dia, a cada momento de nossa vida. Então vamos ao seu encontro,
cantando 312. 312. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar, e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição, partilha aquele pão, e oferece aos teus irmãos, e a Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e embriagar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Para que Deus nos abençoe, nos proteja e que Nossa Senhora nos ampare e guarde, livrando-nos de todos os perigos. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como jovens, nós devemos ir ao encontro de nossos irmãos e irmãs e dizer: converta para que possas viver. E em jovens, renunciemos à atitude da falta, da dúvida, da misericórdia e do perdão de Deus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O
nosso canto final é o 481. 481. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do Rei.